Bom dia, senhor presidente Pachá. Bom dia a todos os colegas vereadores. Eu vou ser breve, eu tive que dar uma saída para ir à prefeitura, que nesse exato momento, senhores vereadores, está sendo empossado os servidores, né, da educação, os professores e alguns agentes administrativos, em torno de 38 pessoas, mais ou menos. Bastante pessoas lá, certo, professor Hélio? A gente estava representando a nossa comissão de educação, mas como o presidente não... Eu fiquei sem saber se ficava lá ou vinha para cá, porque senão ia levar uma falta, né? Mas aí, como eu não estava com o documento oficializado, eu tive que voltar rapidamente. Mas ainda abri, acho que eu comecei primeiro, né? A Gerivan começou falando, Fátima chegou agora. Eu apenas parabenizei os mesmos, né? Estar vindo ao serviço público, fazer parte do quadro efetivo do nosso município, que eles possam realmente engajar, né, como servidores públicos e possam fazer um bom serviço no nosso município. Isso foi o que eu pedi não, falei para eles, né? Quem sou eu para pedir nada a ninguém. E aí, na realidade, a gente esteve lá para acompanhar de perto. Estava presente Gerivan, a secretária de Educação, o procurador do município, dando posse aos determinados servidores. Então, importante, porque a gente sabe que não é de agora, né? 6 anos que eles entraram na justiça e já vem rolando há muito tempo, só agora que a justiça resolveu que isso acontecesse. Agradece até e parabeniza a justiça por ter tomado a decisão certa e com certeza as pessoas que estavam aguardando, né? E a partir de agora vão ser servidores do município. E os demais vão ser chamados futuramente, mais outros servidores irão fazer parte do quadro. Queria aqui cobrar aqui da Secretaria de Saúde, mais uma vez, com relação à nossa ambulância da Chapada do Apodi, com relação à manutenção, né? A gente tem uma ambulância que faz os serviços daquela região, mas nós estamos tendo um problema seríssimo, as viagens a Fortaleza, porque a nossa ambulância está com os pneus ruins. Precisa que o município se resolva o mais rápido possível, né? Porque não é interessante estar fazendo esse serviço nessas condições, principalmente transportando pacientes. Eu estava ouvindo, Pachá, você falando aqui PDL, né? Um projeto que está tramitando, quando você fala que um recurso que tem na Secretaria de Educação, onde se queima uma lâmpada que pode ser colocada e tudo, é uma das coisas que eu cobro nesta casa, e quando a gente fizemos parte da eleição da nova direção, dessa nova mesa diretora, com relação, já foi tramitado nessa casa, o próprio vereador Rubinho deu entrada no projeto, para que a gente pudesse votar aqui aliás, primeiro nós temos que votar na lei orgânica do município, que é com relação à emenda impositiva, né? Para poder se colocar no orçamento. E eu acho que isso é interessante, eu vou dizer por quê. Não é que o vereador ele vai pegar no recurso e vai fazer com aquele recurso o que quer, não é bem assim. O que é que funciona? Isso funciona a nível federal. Os deputados federais têm suas emendas parlamentares, que é justamente quando ele determina determinado recurso para construir uma quadra, calçamento. Então, é através do deputado. Então, o vereador, por exemplo, Quixeré já se pratica isso aí. Quixeré é uma cidade bem menor do que Limoeiro, Zé Neto. E depende muito de nós, já se pratica isso. O que é que eu quero dizer? Se nós temos um orçamento de mais de 18 milhões, né? Anual, por mês. Anual, nós temos quase 200 milhões. Nós vamos ter um percentual aí de 2,% com relação a essa emenda positiva para 15 vereadores. O que é que seria? Vai ter em torno de 120 a 140 mil reais. Para que o vereador, nós estamos com um problema seríssimo lá na região da Chapada do Apodi, precisando fazer uma reforma numa praça. Se eu tenho na minha emenda parlamentar 100 mil reais, Rubinho, e se lá vai gastar, vou dar aqui um exemplo, 200 e poucos mil, a gente pode juntar 2 vereadores, viu, Geraldo? E pega as emendas e constrói aquela praça. Isso está contribuindo com o município. Que o calçamento estourou, para não estar aperreando o município, com o recurso que nós temos, a gente mesmo pode destinar para que aquilo seja feito. É assim que funciona, não tem nenhuma ilegalidade.
é uma coisa legal, certo? Que eu acho que tem que se unirmos aqui, que isso já foi tirado de pauta, porque não tínhamos votos suficientes. Exatamente, Heraldo. Uma coisa positiva. Isso é positivo para o município. Só que algumas prefeituras, muitos prefeitos não querem que isso aconteça, porque ele tem que, na realidade, destinar esse recurso para que o vereador possa realmente determinar para aquelas comunidades que ele tem interesse. Pois não, nobre vereador Flávio, melhor, desculpe, né? Flávio é nosso colega. Rubinho, porque o senhor está mais por dentro do assunto, eu cheguei assim um pouco meio rápido, mas passa com as informações para nós. Valdir, foi muito importante você tocar nesse assunto, e eu peço aqui os nobres colegas, né, que ainda ano retrasado, 2021, né, assinaram, mas depois reprovaram. A importância da emenda impositiva, né, como diz o vereador Heraldo, o nome é feio porque impõe, mas impõe a quem? Ao município a atender o vereador, né? E nós aqui que muitas vezes se alegramos quando é enviada uma emenda de Brasília através do deputado, é dessa emenda impositiva, porque é imposta ao governo federal, onde metade do recurso que o vereador poderá destinar, 50% é para a saúde. Então, se nós aqui tivéssemos a aplicação da emenda impositiva, do orçamento impositivo, a gente poderia solucionar um problema como esse, das tomografias que não estão sendo feitas. O vereador podia dizer, pronto, eu tenho 140 mil de emenda por ano, pois 70 mil eu vou mandar para a realização desses exames de tomografia. O vereador podia dizer, o calçamento está parado, quanto é que falta? A previsão aqui falta de 50 mil aqui para poder terminar o calçamento. Pronto, eu vou destinar. E o município, ele se obriga a atender, a executar essa emenda do vereador. Então é muito importante, não só para essa casa, mas também para a população poder ter a possibilidade do legislativo discutir a execução dos serviços. Obrigado, Valdir. Valdir, é pertinente essa discussão. Essa discussão é um pouco preocupante, assim, eu vejo assim de uma forma, porque você diz, é uma medida impositiva, eu sei, mas não é do jeito que eu estava mostrando assim, não, é do jeito que você mostrou. Agora, me chama muita atenção, assim, por exemplo, você falou da Vale Mais, aí não tem o dinheiro, mas você tem uma emenda, pode botar aí. Será que existe disponibilizado? Toda vida que a gente for colocar uma emenda da gente, vai haver disponibilidade do gestor de ter aquele recurso no fundo geral para poder suprir a necessidade? Aí depois aí diga, eu botei, mas não fizeram. Aí vai criar um problema. Por isso que eu digo, é meio complicado quando se tem um município que tem uma arrecadação pífia, como Limoeiro do Norte. Nós precisamos ver primeiro aí uma reforma tributária grande dentro do município, viu, Jorge? A gente precisa ver isso aí, porque a gente precisa ver, a cidade precisa andar sem recursos, começar a gatinhar com seus recursos próprios, para poder ver as emendas lá fora, vir complementar as coisas que não existem aqui dentro, a menor condição de se resolver. Eu só vejo a medida impositiva com esse problema. Rubim tem, mas não tem o dinheiro em caixa no fundo geral para poder suprir, tá entendendo? Aí é complicado. Não, Heraldo, porque acontece o seguinte, isso aí tem que ser colocado justamente no orçamento, por isso que tem que ser lei. Não, mesmo porque tem que ser lei, se torna obrigatória, que nem a Câmara Municipal. É obrigatório todo dia 20 que se passa o repasse daqui. Isso aí o gestor ele vai ter que, por obrigação de saber que ele tem que ter aquele recurso anual para que passe para, nesse caso, para a Câmara Municipal, para o vereador. Valdir, bem tocado no assunto. Mas, eu dizer, está no orçamento. O orçamento é uma peça fictícia. Não tem a garantia que aquela rubrica existe naquele volume todo. Tá certo, criou aquela rubrica, pode ser gasta lá, pode. Vamos remanejar, pode ser feito também. Mas nem toda a vida, como eu acho que a maioria das vezes, não vai ter os recursos. Mas se a gente for por esse lado, Heraldo, sempre pensando que não vai dar certo, não vai mesmo não. Se o senhor participar do momento, de uma discussão, a gente conhecer outras cidades que já fazem isso, como é que funciona, eu acho que seria o ideal. Que nem o senhor disse, não tem que ter a conversa. Eu estou passando aqui aquilo que é possível. Estou passando aquilo que é legal.
Pois não, vereador George. Só um pequeno ponto, colegas. Mal comparando, funciona como a previsão constitucional do 12º dessa Câmara. Esse dinheiro não vai ser criado, esse dinheiro já existe. O município tem a obrigação de destacar o município, de reservar e aplicar na forma indicada pelos vereadores. Do mesmo jeito que ele destaca o 12º e é obrigado a repassar para cá, ele vai destacar o valor correspondente às emendas impositivas, 1,2%, se for isso estabelecido, e fica lá reservado para cumprir as indicações do vereador. Não existe essa possibilidade de, aprovadas as emendas impositivas, não ter recurso para não cumprir. Não existe. O recurso já existe. Essa é uma modalidade de quê? De fazer com que exista uma participação popular, através dos vereadores, na indicação dos recursos, no destino dos recursos do município. Simples. O interessante ainda é que a gente poderá ter nas comunidades a participação da comunidade. Porque, por exemplo, Zé Neto vai estar lá no Bonfim, rapaz, vamos se reunir aqui, nós pretendemos fazer a pracinha do Bonfim. Nós temos tanto aqui no orçamento, que é destinado para o vereador, mandar para o Bonfim tanto. Você já está sabendo, não tem para onde correr. É isso aí que funciona. É uma questão de política, né? Eu acho que isso aqui é uma questão muito política, com a gestão. E outra coisa, dá muita oportunidade de que a gente possa participar efetivamente do processo de construção com relação a isso aí. Que Xeré funcione bem. Por sinal, lá o vereador se juntou com o outro, manda a emenda dele, lá se eu não me engano é bem 30, 70 mil para cada um, eles mandam 2 juntos para resolver um problema da comunidade. Mas infelizmente vai ter que ficar, né, Heraldo? Mas mesmo assim está construindo. Fica em Maus Lençóis, mas está sendo feita coisa no município. Entendido? E aí, professor Hélio, com relação ao... Você tocou de manhã aqui com relação ao sorteio da casa. Eu acho que nós mudamos para aquelas bolinhas do bingo, justamente porque estava havendo alguns problemas antes. A pessoa chegava, se inscrevia em cima da hora, queria falar primeiro que o outro. Era uma novela. Então, a bolinha, que nem o senhor disse, tem que jogar na Mega Sena para ver se acerta. Eu estou com 40 anos que jogo, nunca consegui. O máximo que eu acerto é 2, 3 dezenas. É a que mais eu jogo, tá tempo de me quebrar. É que mais tem ganhado dinheiro. Então, na realidade, é porque não é fácil. O sorteio, ele está ali dentro, sendo rodadas as bolas. E ela acontece do jeito... Se você ver a semana passada, nós fomos 4 primeiros. Eu estou falando aqui em termos de racha mesmo, né? De grupo. Isso aí eu até passei hoje. Já reclamo, o presidente também não tomou conhecimento, mas ele também não permite isso. Eu sou dos também não concordo, tem que ser feito aqui. Mas eu acho que é a pressa do servidor. A própria Samara, muito apressada, teve que fazer lá dentro. O Rubim chega outro agoniado. Aí quero fazer as pressas. Então, eu acho que precisa que vamos manter o que diz o regimento. Não, mas ela mesma assumiu. Ela assumiu que estava apressada. Ela mesma assumiu. Mas ela não vai fazer mais... mas ela não vai fazer isso, não. De maneira que isso é interessante, coisinha muito pequenininha, que eu não vejo muita necessidade de tanta polêmica. Mas, infelizmente, da maneira que as coisas acontecem, precisa que isso seja questionado. E com relação à determinação do Ministério Público, com relação aos bingos, eu até encaminhei um documento ao deputado federal Luiz Gastão, solicitando que ele lute também lá para que isso seja colocado em pauta a nível federal, a possibilidade de ser legalizado o jogo de azar. Porque se fala que o jogo de azar é ilegal, contravenção penal, mas muita gente sobrevive disso aí. Principalmente o jogo do bicho roda em todo canto, nós temos os bancos, são arrecadações que vêm. Por exemplo, se o município de Limoeiro pudesse, que nem a Heraldo acabou de dizer agora, fazer dentro do próprio município, não, nós fazer a arrecadação do município, que ele quer melhorar a arrecadação, e os municípios tivessem poderes para legalizar o jogo de azar e pagar a taxa para o município, que nem se paga os impostos, seria uma coisa excelente. Eu acho que pode-se pensar nisso, mas para isso acontecer, precisa se colocar na Constituição, né? Você me dá uma parte, colega? Precisa vir de lá para cá. Mas se eles vierem de lá para cá e dizer, não,
O município de Limoeiro pode determinar quanto o banco de fulano de tal pode ter 2, 4, 5 bancos. A lotérica de vocês lá, percentual de imposto para o município. Quanto que os municípios não arrecadariam? Os bingos de azar, que eu gosto muito de bingo. E é o bingo eu estou dentro. Então era interessante os bingos, porque o bingo é domingo. Você está concorrendo. Todo jogo que a gente joga, a gente é doido para ganhar. Está olhando ali, sabe que vai perder, mas é um verme para ganhar. Então, se a gente faz um bingo aqui, mas a gente tem que destinar com a finalidade. Todos tem um critério, né? Você vê a igreja, está aí precisando de recursos, por que não? Eu acho que seria interessante. Então, isso precisa ser revisto no nosso país. Pois não, novo colega? Obrigado, colega Valdir. Não, só para colaborar com a discussão, parabéns. Mas existem hoje discussões judiciais, Valdir, no sentido de permitir que os municípios instituam sua própria loteria. Exato. Por exemplo, alguns estados do país têm suas loterias próprias, como por exemplo o Paraná criou agora, o estado do Ceará tem a Lotes, a Loteria Estadual do Ceará. Então o que é que acontece? E já há uma discussão com decisões favoráveis, permitindo que o município possa também criar sua própria loteria. E quando eu digo criar sua própria loteria, não é uma instituição física, não, mas é ele passar também a coordenar jogos como a Loteria Estadual faz. E aí seria também aumenta a arrecadação para o município. Por exemplo, os sites de aposta esportiva hoje. O colega Laudo Arden até falou que é uma febre hoje no país e não se paga R$1 de imposto. Verdade. Sobre isso. Então, essas discussões têm que ocorrer também. Parabéns, viu, colega? Eu acho que nós temos que cobrar dos nossos representantes que eles façam alguma coisa nesse sentido, que cobre, já acabou o tempo, e que a gente, na realidade, possa ter isso aí legalizado e as pessoas possam dar sequência. Mas a gente não está vendo, a pessoa foi presa, não sei o que lá. Aí você vê jogos que acontecem em Fortaleza, tem como é que diz aí, esse jogo que tem todo domingo, né? Totolec. Como é que é? Não é legal não, Totolec? E tem, e pode? Pode ter Totolec, não é jogo de azar? Contravenção penal? Pois é, por que é permitido o Totolec? Vamos arrumar em Limoeiro, Totolec também. Coisa que possa arrecadar, Heraldo. É isso que tem que ser feito. Então esse era o meu assunto, assim, um pouco falando nesse sentido. Com relação às questões políticas de Limoeiro, eu não quero dar um tempo para esfriar aí as coisas. Eu acho que as coisas estão acontecendo. A gente está vendo aí os meninos já visitando o prefeito. Quando eu chegar e pegar na mão dele, aí eu vou acreditar. Enquanto eu não pegar na mão do prefeito, eu estou sempre suspeito. Na hora que me levar, eu vou. Porque eu acho que era interessante. Eu não vejo por que um vai, outro não vai, e fica aquele disse-me-disse. Isso eu tenho lutado, isso eu tenho cobrado, essa visita, mas nunca foi possível. Como ele está bem melhor, eu acho que seria interessante que isso acontecesse, mas que precisa se resolver, precisa, porque eu não estou fazendo nenhum requerimento. Para quem? Eu faço um requerimento, a pessoa só chega e bate, vai dar certo, e nunca dá certo. Então a gente não sabe com quem falar. Eu, infelizmente, tenho muita dificuldade. Para ser sincero, você pode até dizer, você fala com o prefeito. Muito pelo contrário, tem mais de ano que eu não vejo ele, tem mais de ano que a gente não senta. E como é que a gente fica representando um grupo político se a gente não tem acesso? É melhor a gente ficar fora, partir para o outro lado, procurar um outro grupo, um outro partido que nos aceite. É isso que a gente pensa. Obrigado.